Brasília rompeu com a história do país. É como se a nova capital apagasse a memória da nação. Saindo do Rio, saiu do Brasil. Afastou-se do Império, da República Velha, do Estado Novo, mas afastou-se também da memória de nossos heróis. Pobre do país que precisa de heróis, teria dito Bertolt Brecht, o celebrado poeta alemão marxista. Ele não se referia a um país que viva um momento em que seja necessário apelar à memória de seus heróis, mas sim a um país que os tenha, que sinta que os precisa ter. Mas para que serve a memória dos nossos heróis? Os heróis de um país representam muito mais do que a lembrança de uma batalha vencida, um governo que passou ou um poema que foi escrito. Os heróis que um país reverencia trazem à atualidade exemplos, recordam condutas, marcam princípios e valores que foram aplicados na prática, na vida real, por pessoas reais, com quem dividimos às vezes a nacionalidade, às vezes a vizinhança e às vezes apenas a humanidade pura e simples. Um herói reflete características e qualidades que são, ou devem ser, reivindicadas por um povo, principalmente nos momentos de crise. Em conjunto, ajudam a dar identidade a uma nação e compõem parte importante da cultura. A palavra cultura tem, como lembrou Olavo de Carvalho, a mesma raiz de culto e cultivo, ou seja, daquilo que cultuamos porque julgamos sagrado, mas também daquilo que devemos cultivar, trabalhando diuturnamente para que produza frutos. É por isso que normalmente as cidades, e principalmente as grandes capitais do mundo, têm em suas ruas, avenidas, praças, uma forma especial de homenagear os seus heróis: as estátuas. O bronze e o mármore, por assim dizer, dão forma ao imaginário social. Exprimem, esculpidos, muito mais do que rostos ou cenas de batalhas. Exprimem a identidade de um povo, sua história, seus valores. E as ruas da cidade são o espaço do encontro das pessoas com estes heróis. Vejamos, por exemplo, Londres e Washington, e depois Brasília. Em Londres, famosas estátuas e monumentos cultuam heróis que lembram os momentos que fizeram com que a Inglaterra fosse, de fato, a Inglaterra. Talvez o monumento mais famoso seja a Coluna Nelson, em Trafalgar Square. Sobre o alto da coluna, a estátua do almirante Nelson, que venceu a Marinha de Napoleão na Batalha de Trafalgar, evitando a invasão da Inglaterra pelos franceses. Mesmo sem um braço e ferido de morte por um tiro disparado no combate, Nelson liderou a batalha naval que consolidaria a supremacia da Marinha Britânica por mais de um século. Outra famosa estátua, dentre as cerca de 1.500 que há em Londres, é a estátua de Winston Churchill em Parliament Square, a praça em frente ao Palácio de Westminster, onde funciona o parlamento inglês. Há 12 estátuas na praça, mas a de Winston Churchill chama a atenção. Ele está de costas para o centro da praça e de frente para o parlamento, como quem observa, do outro lado da rua, o que lá acontece. Sem dúvidas, ao longo dos anos, muitos parlamentares, vendo a estátua pela janela, sentiram-se medidos pelo olhar daquele homem que conduziu a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Nem sempre os monumentos celebram uma só pessoa. Este é o Cenotáfio, em Whitehall, Londres, um memorial que lembra todos os mortos da Grã-Bretanha e do Império Britânico caídos na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais. No segundo domingo de novembro, os britânicos celebram todos os anos o Remembrance Day, o Dia da Lembrança, em memória dos que morreram nos campos de batalha. Usam flores de papoula nas lapelas, que são vendidas para levantar fundos para as famílias dos soldados mortos. A papoula é a primeira flor que nasce nos campos de batalha da Inglaterra devastados pelos conflitos, e por isso se tornou um símbolo da memória. A família real inteira presta essa homenagem junto ao povo. É cultivo, lembrem-se. E, como esquecer, há na abadia de Westminster uma tumba vazia.
Lá, onde estão enterrados os reis da Inglaterra e notáveis como Isaac Newton, apenas um jazigo tem as flores trocadas todos os dias. A tumba do guerreiro desconhecido, onde está escrito: sob esta pedra repousa o corpo de um guerreiro britânico, desconhecido por nome ou patente, trazido da França para repousar entre os mais ilustres da nação e sepultado aqui, no dia do armistício, 11 de novembro de 1920, na presença de Sua Majestade, o Rei George V, seus ministros de Estado, os chefes de suas forças e uma vasta multidão da nação. Assim são homenageadas as muitas multidões que, durante a Grande Guerra de 1914 a 1918, deram o máximo que o homem pode dar: a própria vida, por Deus, pelo Rei e pela pátria, pelos entes queridos, o lar e o império, pela sagrada causa da justiça e pela liberdade do mundo. Eles o sepultaram entre os reis, porque ele fez o bem para com Deus e para com sua casa. Quem passeia por Londres ou se desloca, mesmo que apressadamente, a caminho do trabalho ou de casa, passa diariamente por um pedaço da história do país. Pelo rei Ricardo Coração de Leão, que morreu nas Cruzadas em 1099, ou pelo Duque de Wellington, que venceu Napoleão na famosa Batalha de Waterloo. Já Washington, a capital dos Estados Unidos, talvez tenha elevado ainda mais a noção de marcar a história do país pelas ruas da cidade. Ao contrário de Londres, Washington foi planejada para ser a capital. Uma cidade construída com essa finalidade em tempos relativamente modernos. Mesmo assim, a cidade é um panteão a céu aberto. O mundialmente conhecido Lincoln Memorial lembra a vitória na Guerra Civil Americana e a salvação da União por Abraham Lincoln. O Jefferson Memorial homenageia o autor da Declaração de Independência e terceiro presidente americano, Thomas Jefferson. O icônico obelisco no centro do National Mall é, na verdade, um monumento a Washington. E nenhum prédio na capital pode ser mais alto do que o monumento ao primeiro presidente americano, que dá nome à própria cidade, George Washington. Percebam, o nome da capital já é uma homenagem ao maior herói americano. Somam-se a ele a estátua nos jardins da Casa Branca de Andrew Jackson, o presidente americano que, quando militar, vencera a Batalha de New Orleans, expulsando os ingleses em 1812. O memorial de Martin Luther King não deixa esquecer a batalha pelos direitos civis. Há memoriais para a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. Se já não fosse suficiente, dentro do Congresso americano, o Capitólio, há estátuas representando cada um dos estados americanos, escolhidas por cada estado para lá estarem. Um passeio por Washington é um passeio pela memória de heróis e mitos que construíram a identidade americana. E nem só de fatos históricos os heróis são feitos. Muitas vezes, há algo de mitológico, de fantasioso, que compõe o imaginário sobre eles. Um caso famoso é o da cerejeira de Washington. George Washington teria recebido de presente do pai um machado quando criança e derrubado a cerejeira favorita de seu pai. Confrontado, teria respondido ao pai que não conseguia mentir, admitindo a culpa. O pai então lhe disse: "Estou triste por ter perdido a cerejeira, mas feliz por você ter tido a coragem de me contar a verdade. Prefiro ter um filho honesto e corajoso a ter um pomar inteiro cheio das melhores árvores. Nunca se esqueça disso, meu filho." George Washington nunca se esqueceu. A história pode não ter acontecido na realidade, mas inspira até hoje a ideia de que George Washington era o homem incapaz de dizer uma mentira. Sem dúvidas, educa, transmite valores, princípios. Para isso também servem os heróis. E por isso foram plantadas cerejeiras nas margens do rio Potomac, em Washington. Saltemos a Brasília. Criada, como foi Washington, para ser a capital do país, Brasília parece mais um esforço em apagar a memória brasileira. Naquele amplo espaço do eixo monumental, apesar de seu nome, nenhum monumento se levanta. Uma estátua equestre de Dom Pedro I proclamando a independência? Não. Um busto de Dom Pedro II? Nem pensar. Um memorial à Princesa Isabel, quem sabe por ter assinado a Lei Áurea pondo fim à escravidão? Desnecessário. O que dizer de Tiradentes? Zero. Um memorial à Batalha de Guararapes,
que viu nascer o Exército Brasileiro, lembrando Francisco Barreto de Menezes, Felipe Camarão e Henrique Dias? Claro que não. Um memorial à vitória na Guerra do Paraguai, alguma concessão às revoltas regenciais, um monumento aos expedicionários da Segunda Guerra Mundial? Nada. Brasília tem apenas o Memorial JK, com um estranho desenho que lembra a foice e o martelo. O prédio guarda a tumba de Juscelino Kubitschek, o fundador. Em um cenário um tanto sinistro, é verdade. O valor mais alto que se ergue? A antena da TV, que reina sobre o eixo monumental. Não é a única do mundo. Sempre é bom lembrar que Berlim Oriental, sob o governo soviético, também escolheu uma antena de TV para marcar a cidade. Símbolo da alegada superioridade tecnológica do regime comunista. Brasília rompeu com a história do país. É como se a nova capital apagasse a memória da nação. Saindo do Rio, saiu do Brasil. Afastou-se do Império, da República Velha, do Estado Novo, mas afastou-se também da memória de nossos heróis. Deixou para trás, na mudança, as lembranças daqueles que lutaram para que o Brasil fosse melhor, daqueles que nos deram o que cultivar e cultuar. Abandonamos todo e qualquer exemplo de conduta. O novo país que nasceu com Brasília nasceu à imagem do planejamento urbano modernista de Lúcio Costa e sob os traços de Oscar Niemeyer. Esse último, comunista, como Bertolt Brecht, parece que concordaram que um país não deveria precisar de heróis. E por isso, o projeto da capital não guardou lugar para o passado da nação. Em vez de elevar grandes personalidades, só há espaço para cultuar o Estado, a força da burocracia sem face, da tecnocracia anônima, do regime de concreto, sem sangue e sem alma. O poeta alemão e o arquiteto brasileiro estavam errados. A cada crise por que passa o país, sentimos falta de referências, de modelos, de padrões de conduta atemporais que possam nos guiar. Pobre mesmo é o país que tem heróis e decide esquecê-los.